Glória a Deus, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. O título da palavra de hoje é Jesus te ama verdadeiramente. Aleluia. Quero que você olhe para o seu irmão, bem nos olhos dele, nos olhos, e fala com ele: Jesus te ama verdadeiramente. Louvado seja o nome dele. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante. Glória a Deus. Todos acharam Romanos 8, 31? Aleluia. Diz a palavra assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo aqui, ele está descrevendo e perguntando: quem separa de você o amor de Deus? Pode ter qualquer situação, a situação mais difícil da sua vida, mas Deus está presente na sua vida, em todos os lugares, em todas as situações. Deus está presente na tua vida e na minha vida também. Ele sabe das nossas dificuldades, das causas que nós podemos suportar ou não. Ele está presente em nossas vidas. Jesus te ama incondicionalmente, ou seja, do jeito que você é. As pessoas podem até falar mal de você, as pessoas podem até te julgar, podem até achar você feio, chato, insuportável, mas Jesus te ama incondicionalmente. Ele não quer nem saber de mais nada, ele simplesmente te amou. Jesus, ele te ama pessoalmente, né? Nas suas dificuldades, você no seu lugar, no seu cantinho, pessoalmente Jesus te ama. E ele que te amou primeiro, ele tomou a iniciativa de te amar, né? Ele quis te amar. A palavra de Deus diz em Zacarias 2, versículo 8, fala assim que Jesus, ele te ama, e você para ele é como as meninas dos olhos dele. Quer dizer, você é muito especial para Jesus. Você é especialíssimo para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Em João 3,16 a palavra fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus, ele provou que nos ama. Deus, primeiro ele deu o único filho que ele tinha para morrer pelo meu favor e pelo seu favor. Ele provou que te ama verdadeiramente. Ele deu a vida, a sua vida por mim e por você. Deu a sua vida por nós. Isso, eu acho que ninguém na terra faz isso. Fala, não, mata eu. Não, deixa ele viver. Ninguém faz isso. Só Jesus fez isso para provar que nos ama verdadeiramente. E Jesus falou assim, os discípulos dele, falou assim, em Mateus 28:20, falou assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus jamais vai te abandonar. Jamais Jesus vai te deixar você de lado. Tem muita gente que fica falando assim: eu não sei como é que Jesus tem paciência com esse fulano. Eu também pergunto, mas como é que Jesus tem tanta paciência com essa pessoa? Pelo amor de Deus, o cara só apronta. Ele não dá um passo pela vitória, ele só dá um passo para a derrota. Ele só dá um passo contra Jesus, contra as coisas de Deus. Mas mesmo assim Jesus o ama. A palavra de Deus diz que Jesus é a essência do amor. Eu vou fazer uma comparação, uma ilustração para que você entenda. Qual é a essência do mel? É ser doce, né? Qual é a essência de uma goiaba? Aquele bichinho da goiaba. É a essência. Então Jesus é a essência do amor. Quando se fala em Jesus, você já falou em amor. E olha, a palavra diz que nós que aceitamos Jesus, que caminhamos com Ele, nós que carregamos a cruz de Jesus, nós também somos imitadoras de Jesus. Tem que jorrar de nossos corações o amor. Nós também temos que ter amor. 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Nada adiantaria. Então a gente também precisa de ter amor. Se a gente não ama o nosso irmão, o nosso semelhante, aquele que tem a semelhança de Jesus, tem alguma coisa errada na nossa vida. A gente tem que ter amor, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a essência do amor. Então, de nossos corações tem que jorrar o amor. Senão, tem alguma coisa errada em nossas vidas. Eu quero dizer para você que Jesus te ama você até depois que você morre. Jesus ainda te ama. Olha, você não serve para mais nada, Jesus ainda te ama, e a vontade dele é que você fique com ele até o fim. Olha o que está escrito em João 14:2. Vamos abrir em João, Evangelho de João 14, versículo 2 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler do 1 em diante. João 14, do 1 em diante. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha, a gente só quer ficar perto de uma pessoa ou de algo que a gente ama. Nós não queremos ficar perto de aquilo que a gente não gosta. Você vê, mesmo depois que a gente morre, Jesus ainda faz uma promessa de vai preparar um lugar, para que nesse lugar a gente está sempre com Ele, né, do lado dele. Quer dizer, você olha, você pensa comigo, você quer estar sempre perto do seu filho, você sempre quer estar ao lado do seu filho. Se o seu filho falar assim, eu vou para os Estados Unidos e vou morar lá, seu coração já entristece. Se você tem o seu marido, você não aceita que o marido vai lá para Macapá e você fica aqui. Só se for por um motivo convincente, senão você não aceita. O seu namorado, você quer estar sempre do lado dele. Olha, não se compara com o amor de Jesus. Jesus, nós não podemos comparar o amor dele com nada. Ele nos amou primeiro, então nós não podemos nem pensar e comparar o amor de Jesus com o amor até de uma mãe. A palavra de Jesus diz que ainda que aquela mãe que teve o seu filho do seu ventre, que amamenta o filho do seu ventre, se ela abandonar aquele filho, mas Jesus jamais nos abandonará. Então, não importa quem a pessoa se é rica, pobre, bonita ou feia, Jesus não desampara. Olha, uma prova aqui que Jesus, Ele está sempre presente na nossa vida em todos os lugares. Mas Ele está sempre presente nas nossas vidas em todos os lugares, porque Ele realmente nos ama. Olha o que diz aqui no Salmo 139. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Salmo 139, versículo 7 em diante. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as tuas asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Então, olha, a gente pode ficar bravo com Deus, como tem muita gente que tem raiva de Deus. Eu conheço gente que tomou raiva de Deus, mas mesmo assim Jesus ainda ama aquela pessoa, porque Jesus conhece a ignorância daquela pessoa, Ele sabe o limite daquela pessoa, e Ele ama a pessoa dessa maneira. Mas Jesus está sempre presente em nossas vidas. Em Isaías 43,
diz assim, vamos abrir em Isaías 43. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, versículo 2: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Até aqui. Então você veja só, em qualquer situação da sua vida, em qualquer situação, Jesus está presente na sua vida. Ele está presente porque Ele te ama. Você é a menina dos olhos de Jesus Cristo. Olha, existia um homem que as pessoas, ele tinha um cargo político, ele não era político, mas ele era um funcionário público. E as pessoas difamavam o nome dele, achando que ele era um corrupto, era um ladrão, e as pessoas não gostavam dele pelo cargo que ele assumia. Ele era um chefe dos publicanos e cobrador de impostos. Vamos abrindo aí em Lucas 19. E aí um dia Jesus justificou ele de uma maneira esplêndida. Lucas 19, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. E tendo Jesus entrando em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver o porquê havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Olha, na palavra de Deus, na Bíblia, não está escrito que Zaqueu era um corrupto. O povo que achava que Zaqueu era corrupto, ele achava, e é duro você ter um cargo, você ter alguma coisa, você ter um bem material e as pessoas falam que você é ladrão, que você é corrupto. É como se fosse, por exemplo, um pastor, né? Claro que tem pastor sem vergonha. Claro que tem todo mundo tem gente de todo tipo, de todo jeito, né? Isso é bíblico. A palavra de Deus fala dos falsos profetas. Então, é óbvio que tem salafrário, sim. Mas também tem muitos pastores íntegros, temente a Deus. Então, às vezes o pastor compra um carro novo, cara, já falaram para mim, você é pastor também, né? Aquela brincadeira irônica, mas a palavra de Deus fala que o homem fala do que o coração está cheio, né? Já fala, você é pastor também, né?
E, quer dizer, está pré-julgando. Então, com Zaqueu era a mesma coisa. Ele era fiscal, era chefe dos fiscais daquele lugar. E ali o pessoal começava a falar que Zaqueu tinha... A Bíblia relata que ele era um homem rico. Então, ele é rico porque também é um fiscal dos fiscais, é chefe dos fiscais, deve ser corrupto, deve roubar todo mundo. E com certeza a pessoa ouve um zum dali, daqui, que a pessoa tem porque não adquiriu ali honestamente, daqui tem um cargo desse. Certamente, pensando eu acho que Zaqueu devia de ter conversado com Deus. Ó Deus, me justifica. Eu não quero andar nessa situação, a pessoa pensar que eu adquiri porque eu sou corrupto. Eu tenho certeza que Zaqueu fez essa oração para Deus e pediu a Deus para justificar. E ali onde é que Jesus ia passando, naquele lugar, Zaqueu subiu aquela figueira brava e ali quando Jesus ia passando, viu Zaqueu em cima daquela figueira e falou assim: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. Ali Zaqueu já ficou maravilhado, porque ele nunca tinha visto Jesus. Ele conhecia Jesus que ouvi falar. E ele ficou maravilhado porque Jesus falou assim: Zaqueu, desce depressa. Hoje convém que eu esteja em tua morada. E ali Zaqueu aproveitou aquela oportunidade e falou assim: hoje eu vou lavar minha alma. E falou com Jesus: ó Jesus, se tiver... E tinha multidão passando ali, porque Jesus, onde é que Jesus passava? Era multidões. E ali Zaqueu falou assim: ó Jesus, se eu tenho defraudado alguém, se tiver uma pessoa aqui... Ele não falou dessas palavras, mas ele falou assim: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo quadruplicadamente. Ali ele pôs o caráter dele na mão do povo. Que alguém podia falar assim: não, você é um salafrário, você é um sem vergonha, você roubou aqui, você fez isso, você defraudou, você corrompeu, você fez isso, fez aquilo. Mas ele pôs a vida dele no altar de Jesus e falou assim: ó Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho corrompido alguém, eu devolvo quadruplicadamente. E ali Jesus pegou e falou assim, que ia pousar na casa dele, que ali ia ter salvação naquele dia. Porque Zaqueu abriu o coração para Jesus, teve um encontro real, né? Jesus conhece todas as coisas, Jesus conhece a sua dificuldade, Jesus sabe o que você chora de madrugada. Olha, Jesus sabe o que você está pensando daqui para a semana que vem. Você deve estar pensando: o que eu vou fazer segunda-feira em diante? Eu tenho aquela causa para resolver, eu tenho uma conta para pagar, olha, eu tenho que dar uma satisfação. Jesus sabe disso. E em qualquer situação Ele está com você, Ele está presente na sua vida. Pode ter certeza. Certa feita, uma mulher de um policial, o policial morreu e ela não conseguia receber a pensão. É uma coisa fácil quando o homem quer resolver. Mas eu não sei porquê que tinha tudo quanto é barreira, todo impedimento para aquela viúva receber a sua pensão. Quando foi um dia, ela foi numa igreja pentecostal, e naquela igreja pentecostal, uma mulher, uma missionária fervorosa, falou para ela assim: olha, amanhã você pode ir no quartel, que Jesus vai à sua frente. E você vai com fé, que Jesus é seu general, Ele está indo na frente e você vai resolver essa batalha. Jesus vai te dar vitória nessa batalha. E ela chegou, pegou o ônibus,
pagou a passagem para o cobrador. Naquele tempo subia pela porta de trás, acho que até hoje, né? Sobe pela porta de trás e desce pela porta da frente. Era isso mesmo. Aí ela pagou a passagem dela e pagou a passagem de Jesus Cristo. Aí o cobrador falou assim: tá louca, essa mulher tá louca. Pagou a passagem dela, não estou vendo Jesus aqui. Aí ela pegou, sentou assim do lado do corredor e falou assim: esse aqui é meu Jesus que está do meu lado. Aí o pessoal ia querer sentar, mas não, eu já paguei a passagem, tem uma pessoa aqui, ó, aqui é Jesus que está sentado aqui. Todos achavam que a mulher estava louca. E as pessoas nos chamam de louco, né? Quando vê a gente ir para o monte buscar a Deus no mato, os crentes são loucos, perdem louco, está arriscado de pisar numa cobra e vai lá, fica orando e louvando lá a noite toda, é louco. Então, são loucos esses crentes. Aí ela pegou, desceu do ônibus e foi até o quartel. Aí quando chegou no quartel, que ela chegou na porta assim, ela nem perguntou nada. Só foi fazendo continência para ela e o policial falou: entra. Ela falou: eu quero falar com o coronel. E entra aqui, todo mundo batendo continência. Quando chegou na porta na sala do coronel, ela bateu na porta, abriram a porta. O coronel fez continência para ela e falou assim: não estou entendendo nada. Aí ela falou assim: eu vim aqui para resolver o problema da minha pensão. Meu marido faleceu e o coronel foi lá, rapidamente resolveu o problema dela e concedeu para ela ali o pagamento dela, deu autorização para ela receber o pagamento dela, do marido, da pensão. Aí depois que ela foi para casa e resolveu tudo, ela foi meditar, porque a gente, quando vai resolver uma coisa assim, a gente só vai pensar em casa o que aconteceu. A gente vai fazer uma análise do que aconteceu, uma retrospectiva do que aconteceu. E aí ela falou assim: puxa vida, olha, fui lá, todo mundo batendo continência, mas bater continência para mim, eles me trataram tão mal. Aí ela entendeu que Jesus é o general de guerra. Aleluias. E todo mundo ali batia continência, não era para ela, era para Jesus que foi à frente, né? Então, quero dizer para você nessa noite, se você tem uma causa para resolver, põe Jesus à frente. Ele é o seu general de guerra. E o melhor de tudo, Ele te ama, Ele me ama, né? Então, não pense que você está só, não. Eu nunca esqueço da pregação do presbítero Bem-vindo. Que a gente tem que prestar atenção nas pregações dos pregadores, né? O Bem-vindo falou isso, eu não vou esquecer nunca. Ele falou que ele, mais Jesus é a maioria. Isso é lindo, né? Ele mais você mais Jesus, você é a maioria. Você enfrenta qualquer exército, você mais Jesus. Então você sempre coloca Jesus à frente. Jesus te exaltará em todas as nações da terra. E exaltou Zaqueu. Todos pensaram que Zaqueu era um defraudador, um mentiroso, um salafrário. E ele falou assim: Jesus, eu estou aqui, de frente desse povo, e eu estou disposto a devolver quadruplicadamente. Alguém que levantar a mão e falar assim: olha, você me roubou. Ele pôs a vida dele à prova. Jesus falou assim: hoje há salvação na minha casa, porque esse também é filho de Abraão. E Jesus te exaltará. Salmo 30 diz assim: Davi falou assim: exaltar-te-ei ao Senhor, porque Ele me exaltou. Olha, não fica pensando que você está aqui à toa, não, de bobeira, não. No momento certo, Jesus te exaltará e você vai ver a glória de Deus. Amém? Aleluia. Então, olha, o mundo pode te odiar. A palavra de Deus diz: é bom que o mundo te odeie. A palavra de Jesus diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, se o mundo te odiar, Jesus é seu amigo e Ele te ama, Ele está a seu favor. E como eu disse agora, as palavras do presbítero Bem-vindo, você e Jesus é a maioria, então você é um vencedor em nome de Jesus Cristo. Amém? As palmas louvam o Senhor.